Paulo ele está usando aqui uma armadura. A cidade de Éfeso ela era dominada pelo Império Romano. Então era muito normal, era comum ver soldados, era muito normal ver soldados ali. Tá? Então Paulo ele usou uma armadura romana, ele para poder exemplificar para o povo o mundo espiritual, ele comparou a vida de um cristão a de um soldado. Então ele pega uma armadura romana, ele usa essa armadura romana para poder exemplificar, né, as armas que o cristão deve ter. Então, por exemplo, agora ele está falando aqui da couraça. O que é a couraça? A couraça também ela é chamada de peitoral. Tá? A couraça ela também é chamada de peitoral. Então, a couraça é aquela parte da armadura aonde o soldado ele usava, ele vinha à frente do seu tórax, pegava todo, né, a parte da frente do soldado, tá bom? A couraça é aquela parte que vinha para proteger o peito, para proteger a frente do soldado. Hoje, por exemplo, é comum, por exemplo, né, os policiais, eles utilizarem um colete à prova de bala, o colete balístico. O que é o colete balístico? É um colete que se coloca no peito do policial. Caso ele seja aferido por uma bala, então vai bater ali naquele colete e vai estar protegendo, vai amenizar o impacto, vai defendê-lo, protegê-lo. Então a couraça ela era a parte que protegia todo o peito do soldado. Né? De repente, numa guerra, poderia, por exemplo, proteger o soldado de uma flecha, poderia proteger o soldado de um golpe de espada. Se o soldado fosse pego meio que desprevenido e de repente uma lança, jogasse uma lança, então aquilo ali iria proteger, iria ajudá-lo a se defender. Então Deus ele usa aqui, Paulo fala que nós temos que vestirmos a couraça da justiça. E por quê? Uma coisa que nós ouvimos muito, isso é uma coisa muito comum. Todo mundo tem esse provérbio, né? Deus é amor. O que leva muitas pessoas a levar uma vida desregrada? O que leva muitas pessoas a levarem uma vida torta? Por que tem muita gente, mesmo estando dentro da igreja, por que tem muita gente que mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo fazendo parte de uma igreja, já foi até batizado nas águas, toma Santa Ceia, tem até um cargo dentro da igreja, é um obreiro, é um diácono, é um pastor, é um presbítero, é um bispo, né? Por que leva muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, a viverem uma vida muitas vezes errada? Não, porque Deus é amor. Não, porque Deus é amor. Hoje você encontra igreja para amaciar todos os tipos de egos, né? Quer dizer, a pessoa está lá. Por exemplo, né? Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas dizem que o importante é ser feliz. Se para uma pessoa ser feliz, por exemplo, se para um homem ser feliz, ele tiver que viver com outro homem, não importa, o importante é que ele seja feliz. Se para a mulher ser feliz, ela tiver que viver com uma outra mulher, o importante é que ela está feliz. E nós temos igrejas que pregam e amassageiam o ego da pessoa e dizer, não, o importante é que você está, né? O amor, ele é lindo. O importante é amar. Aí as pessoas já vão, né, aos extremos, né? Não é melhor você viver com um homem, não é melhor um homem viver com um homem do que viver com uma mulher e viver o inferno e viver uma vida. Aí a pessoa já vai mudando. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, o que acontece? Nós estamos na era do que Deus é amor. Não, se você pecar, se você errar, não, o importante é que Deus é amor. O importante é que Deus é amor. Se você está, né? Não, você está mentindo, você está... Não, mas Deus te ama. Aí é aquela coisa, mas peraí, Deus não aceitou. É incrível como as pessoas elas gostam de mudar, né, a palavra de Deus. Mas Deus não aceitou aquela mulher que foi pega no ato do adultério.
Jesus ele aceitou a mulher adúltera. Jesus aceitou. Agora, você já percebeu, você já prestou atenção no que Jesus falou para aquela mulher, logo após ela ser absolvida, vamos dizer assim, do seu pecado? Você atentou para o que Jesus falou para aquela mulher adúltera, quando ela foi absolvida do seu pecado? Né? Jesus, então, ele faz uma pergunta, Jesus foi abordado e fala assim, olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda a gente apedrejar ela. Aí Jesus fala, bom, tudo bem, então aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então a palavra do Senhor fala aqui, né, do menor até o maior, todos foram ali lançando a sua pedra ao chão e foram embora. Jesus vira-se para aquela mulher e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela levanta o rosto, ela olha para um lado, olha para o outro, não tem nenhum. Falei, pois é, eu também não te condeno. Jesus ele aceitou aquela mulher, Jesus perdoou aquela mulher, perdoou, ele perdoou, tá? Mas aí Jesus fala uma coisa muito interessante, não sei se você achou aí a passagem, está no Evangelho de João. Jesus ele fala uma coisa muito interessante para aquela mulher, logo após, né, ela ser João capítulo 8, né? João capítulo 8, versículo 10 diz assim, ó, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, ó o que Jesus fala, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Né? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Ó, preste atenção. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Glória a Deus! Tá vendo? Jesus perdoou aquela mulher. Jesus, ele aceitou. Mas como que é o complemento? O que Jesus fala? Vai e não peques mais. Você foi perdoada, tudo bem. Agora, eu vou dar um conselho para você. Não faça mais isso. Porque a próxima vez que você fizer, talvez não esteja aqui para te defender. Talvez não esteja aqui para te defender. Quando Jesus estava lá pregando com uma multidão e de repente abriram o telhado e trouxeram, né, um paralítico, colocaram o paralítico dentro da casa onde estava o Senhor Jesus, né? Abriram o telhado, desceram o paralítico até Jesus e todo mundo ficou observando, né? Está lá tem no Evangelho de Mateus, tem no Evangelho de Marcos, e aí as pessoas então estavam olhando, né, ansiosas para ver o que Jesus ele iria fazer, né, com aquele homem, né? E aí a reação foi interessante, né? Achou aí? A reação ali foi interessante. Achou já? Opa! Olha lá, ó, Lucas 5, né? Lucas 5,19 aí. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, né? Na parte lá de cima. O eirado era o lugar onde o pessoal usava principalmente para poder malhar o trigo, para poder guardar comida, né? O desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vamos lá. Vendo-lhes a fé, presta atenção. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, aquele homem, provavelmente, o que levou aquele homem a ficar paralítico foi um pecado. A Bíblia não cita qual foi o pecado, nós não sabemos qual foi o pecado daquele homem. Mas, por que aquele homem estava paralítico? Por que ele ficou paralítico? Porque ele cometeu o pecado. Repare que Jesus, sendo Deus, ele olhou para aquele homem e ele percebeu. Ele sabia que o que tinha motivado a paralisia daquele homem era o pecado. Por isso Jesus falou assim, estão perdoados os teus pecados. Interessante isso daí. Então, repare, Deus é amor. Não, Deus é amor. Claro que ele é amor. Só que no livro de Salmos, no capítulo de número 89, livro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Vamos ver o que o salmista fala ali? Salmos 89, 14. Ele diz assim, ó, justiça e direito são o fundamento do teu trono.
Uma coisa interessante, você pode, se você analisar, se tiver alguém agora que está nos acompanhando, e de repente você entende um pouco do português, aí você vai assim, peraí, mas está errado ali, justiça e direito são os fundamentos, né? Não. Repare que ele está no singular. Justiça e direito são o fundamento, está no singular. Está errado? Não está errado. Por quê? Porque justiça e direito andam junto. Tá? Deus, ele tem um fundamento. O trono de Deus, você sabe que toda casa, ela precisa do alicerce. O que mantém uma casa de pé, o que sustenta uma casa é o alicerce dela. O que mantém uma casa de pé é o alicerce. Tá? Então, o alicerce, o fundamento, quer dizer, o reino de Deus, olha que coisa interessante, o reino de Deus, tá? Ele está sobre um fundamento. O reino de Deus está alicerçado num fundamento. Existe algo que sustenta o reino de Deus. O que é? Justiça e direito. Aí ele completa. Graça e verdade, te precedem. Que coisa linda, hein? Mas então, Biston, Deus não é amor? Não. Deus, ele é amor. Deus não ama. Deus não ama. Tá? Eu posso amar, você pode amar, o apóstolo pode amar. Deus não ama. Deus, ele é o amor. Deus, ele é o próprio amor. Deus, ele é o amor. Mas, bispo, se Deus é amor, então, por que tem tanta gente sofrendo? Por que tem tanta gente padecendo? Justamente porque o trono de Deus está edificado sobre justiça. Porque Deus é amor, ele permite que você venha ter as suas escolhas. Isso é justiça. Tá? A justiça, ela é a base do trono. Deus não pode. Deus não pode mudar isso. Deus não pode. O trono de Deus, Deuteronômio 32, versículo 4. Olha o que Moisés ele fala. Tá? É um cântico de louvor de Moisés. Deuteronômio 32, 4. Mostra para mim lá. Eis a rocha. Isso aqui é um cântico de Moisés. Suas obras são perfeitas. Tá? As obras de Deus, elas são o quê? Perfeitas. Que coisa linda, né? Rapaz. Porque todos os seus caminhos, repare, todos os seus caminhos, seus projetos são juízo, são justo. Deus é justo. Deus é fidelidade. Essa expressão Deus é fiel, né? Tá aí, Deus é fidelidade. E não há nele, olha só isso aqui, que coisa linda, e não há nele injustiça. Aleluia. É justo e reto. Deus, em todos os seus caminhos, né? As suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízos. Deus, ele faz justiça em tudo. Deus, ele é justo. Deus, ele é o amor. Deus é o amor. Mas antes do amor, ele é justiça. Por que Deus nos ama? Está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha como que é justo isso. Deus, ele fala. Você quer ser amado por Deus? Bicho, como é que eu faço para Deus me amar? Como é que eu faço para saber se Deus me ama? Como é que eu faço? 1 Samuel 2,30. Olha só, você quer saber se Deus te ama? Olha o que diz aí. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Né? Na verdade, dissera eu, Deus está falando aqui para Eli. Eli, sacerdote, olha, eu tinha escolhido você para ser meu sacerdote. Eu disse para você, se a tua casa e o teu pai, né, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, Deus falando, os que me honram, eu honrarei. Os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Isso é justiça. Deus, ele ama a quem? Deus, ele ama aquele que ama ele. Isso é justo.
Deus, ele ama quem ama ele. Para quem são as promessas de Deus? O reino de Deus está preparado para quem? Para todo mundo? Não, o reino de Deus não está preparado para todo mundo. Todo mundo vai entrar, todo mundo vai herdar o reino de Deus? Não, não vai. O reino de Deus é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. O reino de Deus é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é. O reino de Deus é para aquele que ama a Deus. O reino de Deus é para aquele que serve a Deus. O reino de Deus é para aquele que obedece a Ele. Todos vão ser salvos? Não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Né? Se você for lá no Evangelho de São João, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que Deus ele enviou o seu Filho, né? Lá no capítulo 1 fala que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Né? Só que os homens fizeram o quê? Acho que não sei se é o versículo 7 ou o versículo 8. A Bíblia fala que a luz ela veio ao mundo. Olha lá, versículo 5, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. É outro, vamos ver lá. Houve homem, não, mais para frente, tal. Cadê? Não, tá mais na frente. Que fala que o quê? Que a luz ela veio ao mundo, só que os homens não aceitaram a luz. Eles não quiseram amar a luz. Eles amaram as trevas. Né? Olha lá, o verbo estava no mundo. Olha isso que interessante, João 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu. Quer dizer, Jesus veio para quem? Jesus veio para salvar o seu povo. Jesus veio para salvar o seu povo. O que é isso? Justiça. É justo. O povo de Deus estava sofrendo, o povo de Deus estava padecendo, o povo de Deus estava ali, né, escravizado pelo diabo. Deus mandou Noé, não deu certo. Deus mandou Abraão, não deu certo. Deus mandou Moisés, não deu certo. Deus mandou Isaac, Jacó. Deus mandou um monte de profeta, não deu certo. Vou mandar quem? Meu filho. Eu vou mandar o meu filho para salvar. O meu filho vai ao mundo para salvar o mundo. É justiça. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ser salvo. Né? Pode deixar aí, tá? Lá está João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Justiça. Eu não vou deixar que aquele que crê em mim venha perecer. Só que aqui em João 1, a partir do versículo 10 agora, o 11, fala aqui, veio para o que era seu e os seus não receberam. Eles não quiseram Jesus. Versículo 12, o que acontece? Mas a todos quanto o receberam, olha que coisa linda, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Isso é o quê? É justiça. É justo. Deus, ele veio para todos, mas todos querem Deus? Não. Muitos não querem Deus. Eu já evangelizei. Uma vez eu fui no hospital, aqui no interior de São Paulo, bem no comecinho da minha obra, era solteiro ainda. Eu fui fazer uma visita uma vez no hospital, estava eu e uma obreira, Dona Dirce, um beijo, Dona Dirce, lá de Porto Feliz. E eu fui orar por um homem, e esse homem, né, eu fui fazer oração por ele, mas quando eu fui orar por ele, ele não aceitou a minha oração. Ele falou assim, não, eu não acredito em Jesus, eu não aceito Jesus. O senhor orou por ele? Não. Em Vitória de Santo Antão aconteceu a mesma coisa. Em 1998, quando nós abrimos o trabalho em Vitória de Santo Antão, eu e a pastora Fabiana fomos visitar uma senhora que estava com uma ferida na perna, estava com uma ferida na perna, e nós fomos até a casa dessa mulher, evangelizamos ela, e combinamos com ela de no dia da concentração, nós arrumamos um carro, nós não tínhamos carro, nós arrumamos um carro,
e fomos na casa dela buscar ela para a concentração. Quando nós chegamos na concentração, na casa dela, no dia do evento, era um domingo à tarde, essa mulher é espírita e souberam, as pessoas que, que faziam parte da mesma religião dela, souberam que o pastor tinha ido na casa dela e tinha chamado ela para ir na igreja. E aí as pessoas da religião dela falaram assim, olha, a entidade tal mandou avisar você para você não ir nessa igreja. A entidade, ela incorporou lá na mãe de santo, na dona do terreiro, e a entidade tal disse para você não ir nessa igreja. E aí eu cheguei na casa dela para poder pegar ela falou assim, não, eu não vou mais não, porque ela falou lá o nome da entidade, disse para mim não ir. Eu não vou mais. Eu falei, só tem certeza? Eu tô chamando a senhora, não é para ir numa igreja, eu não estou chamando a senhora para mudar de religião, estou chamando a senhora para ser abençoada por Jesus. E eu tinha certeza, eu estava com uma ferida no pé, o pé dela estava a ponto de ser amputado. E eu disse, senhora, eu tenho certeza, se a senhora for na igreja, se Jesus não, eu ainda até fiz um desafio, se Jesus não curar a senhora, eu devo de pregar o evangelho. Eu fiz um desafio, falei assim, se a senhora for na igreja, a senhora vai participar dessa reunião, se Jesus não lhe curar, eu deixo de pregar o evangelho. Eu fiz um desafio, porque eu tinha certeza que ela iria ser curada. Ela virou para mim e disse, não, me desculpe, mas a entidade tal disse para mim não ir, então eu não vou. E aí eu falei para ela, então que essa entidade te abençoe. Isso depois até chegou no ouvido do apóstolo, o apóstolo até perguntou, você falou tal coisa? Eu falei, né? A pessoa não crê em Jesus, ela cria no Exu. Ela falou que o Exu que ia ajudar ela. Então que o Exu te abençoe, ué. Pô, não posso fazer nada. Mas bispo, o senhor não orou por ela? Não, eu não orei. Eu não orei. Por quê? Você acha que Deus ia fazer um milagre? Claro que não. Aliás, pessoal, esse que é o problema das pessoas hoje em dia. A justiça tem que ser justo. Você acha, por exemplo, por que tem certas orações? Por que existem algumas orações que não são atendidas? Porque não tem justiça nessa oração. Tá? Você acha que Deus ele vai atender uma oração só porque você está fazendo? Porque não. Entendeu? Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem interpretar João 8, né? João 15, desculpa. João 15, versículo 7. Tem muitas pessoas que não sabem interpretar essa palavra. Eu mesmo já fui questionado por algumas pessoas sobre isso. Não, mas está escrito lá. Vamos lá, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, as pessoas só guardam isso aqui, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não, porque Jesus disse que o que eu pedir ele vai fazer. Não, porque Jesus só tem que fazer. Calma. Leia o contexto. Se permanecerdes em mim. Permanecer em quem? Em Jesus, em Cristo. Se as minhas palavras permanecerem em vós. O que é isso? É justiça. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida só porque você quer? Não. Você acha que Deus vai me atender só porque eu sou bispo? Só porque eu sou bispo, você acha que Deus vai me atender? Não, porque eu sou bispo, então o que eu falar vai acontecer. Calma. Vai acontecer se o que eu estiver falando estiver na palavra de Deus. Deus não tem compromisso comigo porque eu sou bispo. Deus não tem compromisso comigo porque eu sou pastor. Não. Deus só vai ter compromisso comigo se eu estiver na palavra dele. Isso é justiça. Senão, meu irmão, já pensou? Eu estou andando na rua, não gosto de uma pessoa, você vai morrer. Eu determino que você morra. Você acha que Deus vai matar aquela pessoa porque eu não gostei dela? Nada a ver, meu irmão. Negativo. O livro de Provérbios diz que maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Você acha, por exemplo, você está aí magoadinho com o seu vizinho, você é cristão, você é da igreja, você é crente, e aí você está magoado com o seu vizinho, você está chateado com o seu vizinho, eu vou fazer uma oração para Deus matar o meu vizinho. Você acha que Deus vai atender essa oração sua?
Você acha que Deus vai matar o seu vizinho só porque você não gosta do seu vizinho, só porque você não vai com a cara do seu vizinho, só porque o seu vizinho não fala com você, você vai fazer oração e Deus vai matar o seu vizinho? Para com isso, meu irmão. O trono de Deus está edificado sobre justiça. Deus é justo. Deus é justo. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa só porque você quer? Você acha que Deus vai atender? Você acha que Deus vai atender ao seu pedido só porque é você que está pedindo? Não, porque o bispo fulano falou. E daí, meu irmão? Não é assim não. Se o que você estiver falando não estiver alicerçado na palavra de Deus, Deus não vai atender. Não vai. Tá? E da mesma forma, se você está praticando injustiça, meu irmão, cuidado, hein? Cuidado, você que está praticando injustiça, tá? E você acha que Deus não vai fazer justiça? Muito cuidado, tá? Quer ver uma coisa interessante? 1 João 5,17. 1 João 5,17. Vamos lá. O que diz? Toda injustiça é pecado. Injustiça é o quê? Pecado. Não está falando assim algumas. A maioria não. A Bíblia está falando assim que toda injustiça é pecado. Cuidado, hein? Cuidado, porque se você está praticando uma injustiça, você está pecando. Você está pecando. E qual que é o salário do pecado? Pecado é, né? Ali falei, há pecado não para a morte. Quando falei há pecado não para a morte, significa que todo pecado, não é que a pessoa pecou, ela vai morrer fisicamente falando. Existe pecado que leva a pessoa literalmente para a morte física. Existem pecados que literalmente matam a pessoa. Existem pecados que a pessoa comete, literalmente ela morre, fisicamente falando. Agora, existem pecados que a pessoa comete que não vai gerar uma morte física, mas vai gerar uma morte espiritual. Vai gerar uma morte no seu ministério, vai gerar uma morte no seu casamento. Eu fico às vezes abismado, por exemplo, né? É igual no caso do adultério. Eu só fico, rapaz, como que o diabo cega a pessoa, né? Por exemplo, vamos pensar, vamos raciocinar, presta atenção. Uma pessoa ela é casada, tá? Uma pessoa ela é casada. Essa pessoa ela é casada e essa pessoa então ela acaba, pessoa casada, ela acaba conhecendo uma outra pessoa. Vamos falar aqui do homem. O homem é casado, só que ele conhece uma outra mulher. Ele começa então a se agraciar com aquela mulher, ele começa, né, a ser iludido com aquela mulher e ele então decide abandonar a esposa dele para viver com a outra. Não, porque eu não amo mais a minha esposa. Essa é a mulher da minha vida. Aí a outra, ela aceita de braços abertos. Você é muito trouxa, hein, minha filha? É muito trouxa, hein? É só você parar para pensar. Se um cara foi casado durante muitos anos e ele chega a um momento que ele fala, não, eu não amava aquela esposa, eu amo a outra. Se ele falou isso para a esposa dele, vai falar para você também, trouxa. Daqui 10, 5 anos, você também vai ser a próxima. Para com isso é demônio. E da mesma forma, é o homem. Por exemplo, se eu sou casado e tem uma mulher que ela sabe que eu sou casado, ela sabe que eu tenho um compromisso com uma pessoa, e mesmo ela sabendo que eu sou casado, ela quer ter um relacionamento comigo, se eu optar para ficar com essa pessoa, você acha que amanhã ou depois essa pessoa ela vai me respeitar como marido dela? Claro que não, trouxa. Se ela sabendo que eu sou um homem casado deu em cima de mim, amanhã ou depois ela estando comigo, ela vai dar em cima de outro. Gente, o pecado cega a pessoa. Não, mas o importante é o amor. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Tá? Toda injustiça é pecado.
Quer ver uma coisa interessante? Lá em Tiago 4,17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha só que coisa interessante. Pecado não é só você fazer o que é errado. Olha só. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você sabia que a pessoa, tem gente que ela acha que, por exemplo, adultério é pecado? É. Prostituição é pecado? É. Homicídio é pecado? É. Assassinato, idolatria, vício, tudo isso é pecado. Agora, tem muita gente que não adultera, tem muita gente que não bebe, tem muita gente que não fuma, tem muita gente que está dentro da igreja, só que ela está pecando também. Pecando o quê, bispo? A Bíblia fala que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você é uma pessoa que você tem o poder na mão de fazer o bem para alguém e você não faz, você está pecando. Se você pode ajudar uma pessoa e não ajuda, você está pecando. Isso é para todo mundo, tá? Isso é para todo mundo. Isso é para pastor, é para bispo. Se você, por exemplo, se você é pastor, se você é bispo, e na tua mão você tem o poder de ajudar alguém e você não faz, você está pecando. Se a pessoa que pode ajudar e não ajuda peca, imagine aquela que faz o mal para o outro então. Imagine aquela pessoa que ela sabe que está fazendo mal. Se já é pecado eu deixar de fazer o bem, imagine a pessoa que faz o mal. Isso é pecado. Se você é uma pessoa que se você tem nas tuas mãos o poder de ajudar e não ajuda, se você tem nas tuas mãos o poder de socorrer e não socorre, você está pecando. Isso é injustiça, sabia? É injustiça. Tá? E, para mim terminar aqui a palavra, olha só, Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3, tá? Só vou pedir um pouquinho para vocês aí, desculpa, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, né? Mas tem um pessoalzinho que está fazendo barulho aqui no apartamento aqui, e aí fica difícil a gente poder fazer o trabalho, né? Tá bom? Então, pessoal, Colossenses capítulo 3, no versículo 23, por favor, tá? Vamos ver lá? Olha lá, vamos lá. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, se você vai fazer alguma coisa, faça o melhor que você pode fazer. Se você, por exemplo, no seu trabalho, quando você for fazer o seu trabalho, procure fazer o melhor. Ah, mas meu patrão não é convertido, meu pastor... Então, mesmo assim, faça o melhor. Vamos para o versículo seguinte, vamos lá? Cientes, tudo que você for fazer, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, tudo que eu faço, a verdadeira recompensa vai vir de quem? De Deus. Isso aqui é muito interessante porque, vamos supor, às vezes acontece, por exemplo, no nosso ministério, por exemplo, nós já tivemos a possibilidade de ajudar muitas pessoas. Esse ano agora, nós vamos completar de ministério, né? Eu, Bispo Sérgio, esse ano agora a gente vai completar 30 anos de ministério. Então, nesses meus 30 anos, eu já pude ajudar muita gente, muitas pessoas. Né? Como obreiro, eu ajudei muitas pessoas. Como pastor auxiliar, eu ajudei muitas pessoas. Como pastor, eu ajudei muitas pessoas. Como bispo, eu ajudei muitas pessoas, membros, obreiros, pastores, outros bispos. Só que nem todos aqueles que eu ajudei, nem todos aqueles que um dia foram beneficiados pela minha pessoa, hoje estão comigo. Muitas pessoas que um dia eu ajudei, muitas pessoas que um dia eu fiz o bem para ela, hoje, infelizmente, a gente olhando, a gente observa que tudo aquilo que ela recebeu, ela hoje não passa para frente.
Por exemplo, tem muitas pessoas que eu evangelizei, que eu ajudei, e hoje nem na igreja estão, nem com Cristo estão mais, pastores, bispos. Né? Alguns até falam mal de mim. Tem muita gente que eu ajudei que hoje fala mal de mim ou ajudam a falar mal de mim. Mas aí você me pergunta, bispo, o senhor se arrepende de ter feito bem para essa pessoa? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter ajudado aquele obreiro, não me arrependo de ter ajudado aquele membro, não me arrependo de ter ajudado aquele pastor, não me arrependo de ter ajudado aquele bispo. Por quê? Mostra lá para mim o versículo. Porque a minha recompensa, ela vai vir, sabe de quem? Do Senhor. A minha herança vem de Deus. A minha recompensa, ela vem do Senhor. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Eu não vou deixar de fazer o bem por causa de uma pessoa que eu ajudei e hoje faz o mal. Eu não vou deixar de ajudar porque alguém que eu ajudei hoje talvez esteja até me desmerecendo. Não. Se eu tenho 2 filhos e eu oro todos os dias para que os meus filhos, eles venham andar no caminho do Senhor. E eu trabalho todo dia para isso. Né? Agora, isso quer dizer que os meus filhos nunca vão pecar? Não, aí eu já não posso responder por eles. Aí eles é que têm a decisão de tomar o caminho certo ou o caminho errado. Nós procuramos ensinar o caminho certo, agora a decisão é deles. Então, eu não vou deixar de amar o meu filho, não, de forma alguma. Agora, as atitudes dele vai ter consequência. Aí, para terminar lá, olha que coisa interessante, Colossenses, né? Voltando lá para terminar, diz assim, pois aquele que faz injustiça, a pessoa que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Rapaz, que palavra, hein? A pessoa que faz injustiça, ela vai colher injustiça, vai. Ah, mas isso é praga? Não, não é praga, gente. As pessoas até, às vezes, hoje em dia, quando você fala a verdade para uma pessoa, as pessoas têm a maneira de falar que você está praguejando. Não é praga, meu irmão. O que se planta, colhe. Se você faz injustiça, você vai colher injustiça. Tá? Ah, mas não sou eu. Tá? A injustiça não sou eu. A injustiça foi o meu patrão que fez. Ué, mas se o seu patrão está praticando uma injustiça e você foi convidado, né? E você está praticando justiça, você é cúmplice do pecado do seu patrão. Né? O meu vizinho vai assaltar um banco e ele me convidou a assaltar o banco, tá? Mas eu só vou dirigir o carro. Meu vizinho, ele vai assaltar o banco, eu só vou dirigir o carro. Então tá bom, eu só vou dirigir o carro, tá? O banco é você que vai assaltar. É você que vai assaltar, é você que vai atirar, é você que vai matar. Eu só vou dirigir o carro. Meu irmão, quando a casa cair, a casa vai cair para mim também. Ah, mas eu não peguei na arma, eu não entrei no banco, eu não atirei. Tá, mas você estava no carro, você é um cúmplice. Você está participando. A Bíblia fala que aquele que se deita com uma prostituta se torna prostituto. Se você é uma pessoa que você compartilha... Por exemplo, por que quando Daniel foi dado uma ordem para que todos os filhos de Israel se assentassem à mesa do rei e comessem da comida do rei, das iguarias do rei, por que quando foi dito a Daniel que eles seriam obrigados a comerem das iguarias do rei, por que Daniel colocou no coração dele, eu não vou me contaminar? Porque Daniel sabia que aquela comida era uma comida oferecida a demônios, a ídolos. Ele falou, não vou comer isso daí não é uma coisa que agrada a Deus. Isso não é uma coisa que satisfaz, não, eu não vou tocar. Daniel falou, eu não vou me contaminar, eu não vou. Ah, mas se não comer, tudo bem, não tem problema. Aliás, Daniel é a prova disso, né? Você lembra quando foi feito um decreto que ninguém poderia orar a nenhum Deus, ninguém poderia dirigir nenhuma petição a homem algum se não fosse apenas ao rei? Pois Daniel continuou orando como fazia 3 vezes ao dia, clamando a Deus, abrindo a janela, e todo mundo sabia que Daniel era um homem de Deus.
Daniel foi para na cova? Não foi. Daniel foi para dentro da cova? Foi. Mas Deus estava com ele. Por quê? Porque Daniel foi correto perante Deus. O problema de muitas pessoas é que ela quer ser correta com os homens e está pecando contra Deus. Cuidado, viu? Porque aquele que pratica injustiça vai colher injustiça. E aqueles que estão juntos, aqueles que fazem parte, tá, dos que praticam injustiça, também vão receber injustiça. Cuidado. Tá? Isso é justiça de Deus. Finalzinho, como é que é? Mostra para mim lá, por favor, lá o finalzinho de Colossenses. Ele diz o quê? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ah, mas eu sou bispo, eu sou pastor. Tudo bem. Você praticou injustiça? Vai receber injustiça. Meu irmão, vista-se da coragem da justiça. Ah, mas se eu for uma pessoa justa, se eu for correto, se eu falar a verdade, eu vou perder o emprego. Deixa eu contar um testemunho para você. Quando eu comecei na igreja, eu trabalhava numa empresa e uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso, que a palavra cristã é assim, não, tem que ser justo. Eu estava um dia no trabalho e chegou um representante comercial que queria falar com o proprietário da loja. Eu liguei para a secretária e falei assim, olha, tem aqui um representante da empresa tal que quer falar com o senhor fulano de tal. A secretária falou, só um minutinho. Aí a secretária, olha Sérgio, diga para o representante que o senhor fulano não está. Ele estava no escritório, mas ele não queria atender o representante. Então mandou eu falar para ele que não estava. Ou seja, era para mim o quê? Mentir. Falei, tá bom. Desliguei o telefone, fui até o representante e falei assim, olha, vou colocar aqui de Manuel o nome do homem para você entender, né? Eu falei, olha, o seu Manuel, ele mandou dizer que não está. Então não vai poder atender o senhor. O rapaz olhou assim. Como é que é? Eu falei, o seu Manuel, ele mandou dizer que não está. Aí eu pergunto para você, eu menti? Não. Eu falei assim, olha, o seu Manuel mandou dizer que não está. Eu falei duas vezes, aí ele falou, não estou entendendo. Aí eu falei assim, olha, o seu Manuel está no escritório, mas ele não quer lhe atender e mandou dizer que não está. Eu tive que falar francamente. Aí o representante ficou bravo e tal, foi embora. E isso chegou aos ouvidos do dono da empresa. Que no mesmo dia mandou me chamar. Você está maluco, rapaz? Você está doido? Eu mandei um recado, falei assim, olha, senhor, sim, eu passei o recado que me foi dado. Mas a secretária falou que o senhor disse que eu mandei dizer, sim, o senhor não mandou dizer que não está? Foi o que eu falei para ele, Eu não menti, O senhor mandou dizer que não está, então pronto. Diante de Deus, eu estava ali preparado para ser mandado embora. Eu já estava preparado, se quiser mandar, né? Eu pensei, a única coisa que ele pode fazer é mandar embora. Pronto, então tá bom, E eu já tinha mais de 3 anos de empresa já, né? E só que Deus foi tão bom comigo, né? Deus foi tão generoso que fiquei trabalhando mais um tempo ainda. Só saí dessa empresa foi quando eu entrei na obra. E depois de muitos anos, a minha mãe foi trabalhar nessa empresa, minha irmã foi trabalhar e encontrei com os proprietários. Enfim, irmão, não pratique injustiça. Ah, mas eu fui forçado. Não, ninguém é forçado. Para com esse negócio. Ah, me obrigaram a mentir. Você mentiu porque você quis. Ah, me obrigaram a fazer isso. Você fez porque você quis. Eu já perdi posições dentro da igreja por fazer o que é correto. E eu não me arrependo. Eu não me arrependo de perder. Ah, você vai perder o título de bispo, vai voltar a ser pastor. Sem problema algum. Não tem problema nenhum. Você acha que se me tirar o cargo de bispo, né? Voltar a ser pastor, você acha que eu vou... Não, isso não vai afetar o meu caráter, não vai afetar a minha comunhão com Deus. Não vai afetar. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço, eu sei que vai vir de Deus. Tudo. Minha recompensa, ela vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Nós encerramos aqui hoje, né, essa parte aí do nosso estudo, a segunda parte. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí do YouTube, tá bom? E você vai lá,
deixa o seu like aí, coloca lá, né, ative lá o sininho da notificação. E toda quinta-feira, quando a gente entrar aqui na live, você vai estar acompanhando a gente ou outras transmissões que fizermos.